Ela era só mais uma entre centenas, invisível em meio ao concreto da cidade. Mas uma noite de aparências virou o ponto de virada silencioso da sua vida. Agora, carrega em segredo algo que pode mudar tudo. E um deslize no toque de um botão colocou seu mundo inteiro na beira do abismo. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. São Paulo respirava seu ritmo frenético naquela segunda-feira de março. A Avenida Paulista já estava congestionada desde as 7 da manhã. E entre os milhares de trabalhadores que se espremiam no metrô, estava Marina Silva, 26 anos. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo apressado, olhos castanhos que refletiam um cansaço que ia além das poucas horas de sono. Ela segurava a bolsa de lona surrada contra o peito, protegendo o celular velho que havia ganhado da mãe no ano anterior. Era tudo o que tinha de valor, além da própria dignidade. Marina trabalhava como assistente júnior na Vanguard Capital, uma multinacional de investimentos que ocupava 10 andares de um dos prédios mais imponentes da região. Ela era invisível ali, apenas mais uma funcionária entre centenas, responsável por organizar documentos, preparar relatórios e servir café em reuniões intermináveis. Mas Marina não se importava. Aquele emprego era o resultado de anos de sacrifício, de estudar à noite enquanto a mãe, Dona Célia, costurava roupas na sala apertada do apartamento alugado no Jardim Ângela, zona sul da cidade. A história de Marina era simples e ao mesmo tempo profunda. Filha de Célia e de um homem que partiu antes mesmo dela completar 3 anos, Marina cresceu vendo a mãe envelhecer cedo, os dedos calejados da costura, os olhos cansados da luz fraca da lâmpada que pendia sobre a máquina antiga. Célia nunca reclamou, nunca chorou na frente da filha. Apenas trabalhou, trabalhou e trabalhou para que Marina tivesse um futuro diferente. E Marina jurou a si mesma que não decepcionaria aquela mulher que era seu mundo inteiro. Naquela manhã, porém, Marina carregava um peso diferente, um segredo que pulsava em seu ventre e em seu coração. 3 meses antes, durante a festa de fim de ano da empresa, algo aconteceu, algo que ela tentava enterrar na memória, mas que agora se recusava a permanecer esquecido. A festa havia sido num hotel luxuoso na Zona Oeste. Marina não queria ir, mas a presença era obrigatória. Ela usou o único vestido que tinha, um preto simples que a mãe havia ajustado especialmente para a ocasião. Bebeu champanhe pela primeira vez na vida, sentindo a cabeça leve, o mundo girando de forma estranha e ao mesmo tempo libertadora. E então ele apareceu. Rodrigo Almeida Sampaio, 32 anos, dono de 50% das ações da Vanguard Capital, herdeiro de uma fortuna construída por gerações. Alto, ombros largos, olhos cinza que pareciam ler as pessoas como se fossem balanços financeiros. Ele era o tipo de homem que Marina sempre imaginou existir apenas em filmes ou em revistas de negócios. Distante, inalcançável. Mas naquela noite, ele estava ali, no mesmo terraço onde ela havia saído para respirar. Eles conversaram, sobre nada e sobre tudo. Rodrigo parecia cansado daquela vida de aparências, das conversas vazias, dos sorrisos ensaiados. Marina, com a sinceridade de quem não tinha nada a perder, falou sobre os sonhos dela de voltar a estudar, de ajudar a mãe, de um dia ter uma vida mais tranquila. Ele ouviu, realmente ouviu. E então, como se o universo conspirasse contra a razão, eles se beijaram. Marina não lembrava direito como chegaram ao quarto do hotel. Só lembrava das mãos dele, firmes e ao mesmo tempo delicadas, dos lábios que sabiam exatamente onde tocar, das palavras sussurradas que pareciam sinceras naquele momento fora da realidade. E então, de manhã, ela acordou sozinha. A cama estava fria do lado dele. Havia apenas um bilhete sobre o criado mudo, com a caligrafia elegante e distante. Foi especial. Cuide-se. Marina chorou no banheiro do hotel, lavou o rosto com água gelada, vestiu-se rapidamente e saiu sem olhar para trás. Voltou para a casa de metrô, sentindo a ressaca emocional mais pesada que a física.
Prometeu a si mesma que esqueceria aquela noite, que foi apenas um erro, um deslize, algo que não se repetiria. Mas o destino tinha outros planos. 6 semanas depois, Marina percebeu que estava atrasada. Comprou um teste de farmácia com o dinheiro que havia guardado para comprar um presente de aniversário para a mãe. Fez o teste no banheiro do apartamento, enquanto Dona Célia assistia à novela das 7 na sala. As 2 linhas apareceram, nítidas e implacáveis. Marina sentou no chão frio do banheiro e abraçou os joelhos, tentando processar a nova realidade. Ela marcou consulta no posto de saúde, confirmou a gravidez, fez o primeiro ultrassom. O médico explicou tudo com paciência, entregou os exames, deu orientações. Marina guardou tudo numa pasta que escondia embaixo da cama. Não contou para ninguém, nem para a mãe. Não ainda. Precisava pensar, organizar os pensamentos, decidir o que fazer. E foi aí que o erro aconteceu. Naquela segunda-feira, Marina estava no intervalo do almoço, sentada num banco da praça em frente ao prédio da empresa. Ela havia salvado o número de Rodrigo na agenda do celular na noite da festa, mesmo sabendo que nunca teria coragem de usá-lo. Mas agora, olhando para a imagem do ultrassom em seu celular, sentiu que precisava contar. Ele tinha o direito de saber. Era o certo a fazer. Marina abriu o WhatsApp, selecionou o contato Rodrigo Sampaio e anexou a foto do ultrassom. Digitou uma mensagem simples. Precisamos conversar sobre isso. Seu dedo tremeu sobre o botão de enviar. Respirou fundo e apertou. O tique duplo apareceu quase instantaneamente. A mensagem foi entregue. Marina sentiu o coração disparar. Trancou o celular e o guardou na bolsa, tentando acalmar a respiração. Tinha feito. Agora era esperar. O que Marina não sabia era que, na pressa e no nervosismo, havia enviado a mensagem para o número errado. Não era o número pessoal de Rodrigo que ela tinha salvo, mas sim o número corporativo dele, o telefone que aparecia na lista de contatos da empresa. E esse número não era usado apenas por ele. Era monitorado pela secretária executiva, pela equipe de comunicação e por mais 3 assistentes que gerenciavam a agenda e os compromissos do CEO. 15 minutos depois, enquanto Marina tentava comer um sanduíche que parecia de papelão, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com a voz hesitante. Marina Silva? A voz era grave, conhecida, inconfundível. Sim? É Rodrigo Almeida Sampaio. Preciso que venha ao meu escritório imediatamente. O telefone foi desligado antes que ela pudesse responder. Marina ficou olhando para a tela apagada, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Ele viu, ele sabia. E agora ela teria que enfrentar a consequência do que havia feito. Com as pernas trêmulas, Marina voltou para o prédio. Passou pelo detector de metais, mostrou o crachá para o segurança, entrou no elevador que ia direto para o 30º andar, onde ficavam os escritórios executivos. Nunca tinha subido tão alto. Seu setor ficava no 13º andar, junto com os outros assistentes e analistas juniores. As portas do elevador se abriram para um corredor de carpete cinza, paredes de vidro e quadros abstratos que provavelmente custavam mais do que Marina ganharia em 10 anos. A recepcionista, uma loira impecável de tailleur bege, olhou para Marina com uma mistura de curiosidade e desprezo. Marina Silva? Perguntou, como se estivesse confirmando a existência de uma criatura improvável. Sim, o Sr. Sampaio está esperando. Última porta à esquerda. Marina caminhou pelo corredor sentindo os olhares de outras secretárias e executivos. Parou diante da porta de mogno maciço, respirou fundo e bateu 3 vezes. Entre. Ela girou a maçaneta e entrou. O escritório era imenso, com uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Rodrigo estava de pé, de costas para ela, olhando pela janela. Usava um terno azul marinho impecável, as mãos nos bolsos da calça. Quando se virou, Marina sentiu o impacto daqueles olhos cinza, agora frios como gelo. Sente-se, ele ordenou, apontando para uma das cadeiras de couro diante da mesa. Marina obedeceu, sentindo as pernas falharem. Rodrigo caminhou até a mesa, pegou o celular e mostrou a tela para ela.
Era a imagem do ultrassom. Explique isso. A voz dele era controlada, mas havia uma tensão perigosa por trás de cada palavra. Marina engoliu em seco. É exatamente o que parece, ela disse, tentando manter a voz firme. Estou grávida, de 3 meses, e você é o pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo colocou o celular sobre a mesa, afastou-se dela, caminhou até a janela novamente. Ficou ali parado por longos segundos, a mandíbula tensa, os ombros rígidos. Quanto você quer? Ele perguntou sem se virar. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Quanto você quer? Para resolver isso, Rodrigo se virou, os olhos agora duros. Dinheiro para o procedimento, uma quantia mensal, um acordo de confidencialidade? Diga o valor. As lágrimas queimaram nos olhos de Marina, mas ela se recusou a deixá-las cair. Eu não quero seu dinheiro, ela disse, a voz tremendo. Eu só achei que você tinha o direito de saber. Direito de saber? Rodrigo deu uma risada amarga. Ou você achou que poderia me prender com uma gravidez conveniente? Aquilo foi demais. Marina se levantou, as mãos cerradas em punhos. Eu não preciso de você, nem do seu dinheiro, nem da sua arrogância, ela disse, a voz firme agora. Vim aqui por educação porque achei que era o certo. Mas vejo que me enganei. O homem daquela noite não existe. Era só uma máscara. Ela virou-se para sair, mas a voz dele a deteve. Espere. Marina parou, a mão na maçaneta, mas não se virou. Desculpe, Rodrigo disse, e havia algo diferente na voz dele agora. Algo que soava quase humano. Eu não esperava por isso. Fui grosseiro. Por favor, volte. Vamos conversar direito. Marina hesitou. Parte dela queria sair dali e nunca mais voltar. Mas outra parte, a parte que tinha sido criada por Dona Célia com valores de responsabilidade e diálogo, fez com que ela se virasse. Rodrigo havia se sentado na beirada da mesa, a postura menos rígida agora. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que Marina lembrava daquela noite. Me dá um minuto para processar isso, ele pediu, e pela primeira vez, Marina viu algo além do executivo implacável. Viu um homem assustado. Ela voltou para a cadeira e se sentou. Ficaram ali, em silêncio, por longos minutos. Rodrigo olhava para as mãos. Marina olhava para a vista da janela, tentando controlar as emoções. Você tem certeza? Ele perguntou finalmente. Absoluta, fiz os exames, está tudo documentado. E você, quer ter esse bebê? Marina olhou para ele e, pela primeira vez desde que entrou naquela sala, sentiu que estavam tendo uma conversa real. Sim, ela disse sem hesitar. Eu quero. Rodrigo assentiu lentamente, processando a informação. Então vamos fazer isso direito, ele disse, olhando nos olhos dela. Você vai sair do seu apartamento e vir morar na minha cobertura. Vou garantir que você tenha o melhor acompanhamento médico, toda a estrutura necessária. E vamos definir os detalhes legais depois. Marina balançou a cabeça. Eu não vou morar com você. Mal te conheço. Não é um pedido, Marina. É a única opção sensata. Você mora em que bairro? Jardim Ângela. Rodrigo fechou os olhos por um segundo, como se aquilo confirmasse algo para ele. Exatamente. Você vai atravessar a cidade todo dia, pegar metrô lotado, subir escadas, trabalhar o dia inteiro. Grávida. Não vou permitir que você coloque meu filho em risco por teimosia. Seu filho? Marina se levantou novamente, a indignação voltando. É nosso filho, e eu não sou uma criança que precisa de suas ordens. Eu sei disso. Rodrigo se levantou também, ficando muito próximo dela. Mas você está carregando meu herdeiro, e eu tenho recursos para garantir que você e ele estejam seguros e bem cuidados. Aceite isso como um gesto de responsabilidade, não de controle. Marina queria discutir, mas a verdade é que ele tinha razão. A gravidez já estava deixando-a cansada. As náuseas matinais eram cada vez piores, e a ideia de enfrentar aquela rotina brutal pelos próximos meses era assustadora. E a minha mãe? Ela perguntou. Ela pode vir também se você quiser. Tenho espaço de sobra.
Marina pensou em Dona Célia na vida difícil que ela sempre teve no apartamento. Apertado, na máquina de costura barulhenta. Vou pensar, ela disse finalmente. Pense rápido, amanhã mando buscar você. Eu disse que vou pensar, Rodrigo. Não sou um de seus funcionários que você pode mandar e desmandar. Ele a olhou por um longo momento e então algo mudou em seu rosto. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios. Você é diferente, ele disse, quase para si mesmo. Diferente de quê? De todas as mulheres que conheci, nenhuma delas jamais me enfrentou assim. Talvez você precise conhecer pessoas melhores, Marina retrucou pegando a bolsa. Quando ela chegou à porta, ele falou novamente. Marina? Sim? Obrigado por me contar, e desculpe pela forma como reagi. Eu não sou bom com situações que não posso controlar. Marina o olhou, viu a vulnerabilidade naqueles olhos cinza e assentiu. A vida é feita de coisas que não podemos controlar, Rodrigo. Você vai ter que aprender isso. Ela saiu do escritório, fechou a porta atrás de si e só quando entrou no elevador, permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, nem de raiva. Eram lágrimas de alívio. Ele sabia, e de alguma forma estranha, isso tornava tudo mais real. Mais assustador, mas também mais real. Naquela noite, em seu pequeno quarto no Jardim Ângela, Marina contou tudo para Dona Célia. A mãe ouviu em silêncio, as mãos sobre as de Marina, os olhos cheios de lágrimas que ela não deixou cair. Quando Marina terminou de falar, Célia abraçou a filha com força. Você vai ser mãe, minha filha, e eu vou ser avó. Não importa como isso aconteceu, importa que esse bebê vai ser amado. Ele quer que a gente vá morar com ele, mãe. Célia se afastou, olhando nos olhos da filha. E você quer? Eu não sei, tenho medo. Medo de... quê? De me acostumar com aquela vida. De um dia ela acabar e eu não saber mais viver sem ela. Célia sorriu, com aquela sabedoria que só mães têm. Minha filha, a vida inteira é feita de começos e fins. O que importa é como você vive cada momento. Se ele está oferecendo um lugar seguro para você e para meu neto, aceite. Mas não se esqueça de quem você é. Não deixe que nada mude a essência de Marina Silva. Naquela noite, antes de dormir, Marina olhou pela janela do quarto para as luzes da cidade lá longe. Pensou em Rodrigo, naquele escritório imenso, naquela vida de luxo e poder que era tão distante da dela. Pensou no bebê crescendo em seu ventre, nessa criança que uniria dois mundos tão diferentes. Será que amor pode nascer de um erro? Será que duas pessoas tão diferentes podem construir algo verdadeiro? Marina não tinha respostas, só tinha esperança. E por enquanto, esperança era suficiente. Ela pegou o celular, encontrou o número de Rodrigo e digitou uma mensagem simples. Aceito sua proposta, mas com uma condição: respeite minhas escolhas e me trate como sua igual, não como uma obrigação. A resposta veio, quase imediata. Combinado. Meu motorista vai buscar você e sua mãe amanhã às 9. Traga o que for importante para vocês. O resto, a gente resolve. Marina sorriu pela primeira vez naquele dia. Guardou o celular e fechou os olhos. O futuro era incerto, assustador, repleto de desafios. Mas era também uma página em branco esperando para ser escrita. E Marina estava pronta para escrever sua história, palavra por palavra, escolha por escolha. Porque às vezes, o número errado é exatamente o começo certo. E ela estava prestes a descobrir que destinos cruzados podem se transformar em destinos entrelaçados quando duas pessoas decidem enfrentar o desconhecido juntas, mesmo sem saber se o amor está no roteiro. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. A mudança aconteceu como um furacão. Na manhã seguinte, exatamente às 9 horas, uma Mercedes preta parou em frente ao prédio simples onde Marina e Dona Célia moravam há 15 anos. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos e uniforme impecável, tocou a campainha e se apresentou como seu Valdir. Ele não demonstrou nenhum tipo de julgamento quando viu as malas simples, as caixas de papelão amarradas com barbante, a máquina de costura antiga que Célia fazia questão de levar.
A viagem até o bairro dos Jardins foi silenciosa. Marina olhava pela janela, vendo a paisagem mudar gradualmente. As ruas estreitas e esburacadas davam lugar a avenidas largas e arborizadas. Os prédios baixos e grafitados eram substituídos por condomínios de luxo com portarias sofisticadas. Era como atravessar portais para mundos diferentes, e Marina sentia o coração apertar a cada quarteirão. Dona Célia segurava a mão da filha, percebendo a tensão. "Vai dar tudo certo, minha filha", ela sussurrou. "Você é forte, mais forte do que imagina." O carro parou diante de um edifício imponente de fachada espelhada. O porteiro veio ao encontro delas, ajudando com as malas. O saguão de entrada era todo em mármore branco, com um lustre gigantesco no teto e plantas que Marina nunca tinha visto fora de revistas. Entraram no elevador privativo, que tinha apenas 2 botões, térreo e cobertura. Quando as portas se abriram, Marina sentiu que havia entrado em outro planeta. A cobertura era enorme, com pé direito altíssimo, janelas do chão ao teto que revelavam uma vista de 360 graus de São Paulo. O décor era minimalista, todo em tons de cinza, branco e preto, com obras de arte modernas nas paredes e mobília que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Rodrigo estava na sala, ao telefone, discutindo algo sobre ações e mercado futuro. Quando as viu entrar, encerrou a ligação imediatamente. "Bem-vindas", ele disse, e Marina percebeu que havia nervosismo em sua voz. Era estranho ver aquele homem imponente demonstrando algum tipo de insegurança. Dona Célia olhou ao redor com olhos arregalados, mas rapidamente recompôs-se. Tinha a dignidade de quem passou a vida inteira de cabeça erguida, apesar das dificuldades. "Senhor Sampaio", ela disse, estendendo a mão. "Sou Célia, mãe da Marina. Agradeço por nos receber." Rodrigo apertou a mão dela com respeito. "A senhora me chame de Rodrigo, por favor. E quem deve agradecer sou eu, por cuidarem bem do meu filho." A menção ao bebê fez Marina instintivamente levar a mão à barriga. Rodrigo percebeu o gesto e algo mudou em seu olhar. Ficou mais suave. "Deixe que eu mostre os quartos", ele disse, guiando-as pelo corredor amplo. O quarto que seria de Marina era do tamanho do apartamento inteiro onde ela morava antes. Tinha uma cama king size, um closet, banheiro privativo com banheira de hidromassagem e uma varanda que dava para um jardim suspenso. O de Dona Célia era igualmente luxuoso, com vista para o Parque Ibirapuera. "Podem se acomodar. Deixei cartões de crédito nas cômodas, sem limite. Comprem o que precisarem", Rodrigo disse, já se virando para sair. "Nós não precisamos do seu dinheiro", Marina disse, mais ríspida do que pretendia. Rodrigo parou, virou-se. "Não é caridade, Marina. É responsabilidade. Vocês moram na minha casa agora. Deixe que eu cuide disso." "Sua casa?" Marina cruzou os braços. "Pensei que você tinha dito que seríamos tratados como iguais. E serão. Mas isso não muda. O fato de que tenho recursos e vocês precisam de coisas. Aceite com elegância." Antes que Marina pudesse responder, Dona Célia interveio. "Rodrigo, a gente aceita a ajuda, mas a Marina tem razão. A gente não quer se sentir comprado. Que tal um acordo? Você nos ajuda com o que for realmente necessário para o bebê, mas deixa a gente manter nossa independência no resto?" Rodrigo olhou para Célia, e Marina viu algo que ela não esperava ver, respeito genuíno. "Me parece justo", ele concordou, "mas pelo menos aceitem fazer compras de roupas adequadas. Vocês vão precisar para os eventos sociais." "Que eventos sociais?" Marina arregalou os olhos. "Jantares, festas corporativas, reuniões familiares. Minha família vai querer conhecer a mãe do meu filho. E acredite, eles não são fáceis." Marina sentiu o pânico começar a tomar conta. "Rodrigo, eu não sei como me comportar nesses ambientes. Eu vou fazer papel de idiota." Ele se aproximou dela e, pela primeira vez desde que haviam se reencontrado, tocou seu rosto gentilmente. "Você vai ser você mesma. E se alguém tiver problema com isso, o problema é deles, não seu." Naquela primeira semana, Marina sentiu-se como uma intrusa em um museu. Tinha medo
de tocar em qualquer coisa, de quebrar algo caro, de fazer barulho demais. Rodrigo saía cedo para o escritório e voltava tarde, sempre carregando pastas e falando ao telefone. Quando estava em casa, era educado, mas distante. Perguntava sobre os exames médicos de Marina, sobre como ela estava se sentindo, mas sempre com aquele tom formal, como se estivesse em uma reunião de negócios. Dona Célia, por outro lado, assumiu a cobertura como se fosse sua própria casa. Reorganizou a cozinha, plantou ervas no jardim suspenso e começou a preparar as refeições que Marina tanto amava. A cobertura, antes fria e impessoal, começou a ganhar vida com o cheiro de comida caseira e o som da máquina de costura que Célia instalou em um canto da sala de estar. Foi numa dessas tardes, enquanto Marina descansava no sofá e Célia costurava, que Rodrigo chegou mais cedo do trabalho. Ele parou na porta, observando a cena, algo mudando em sua expressão. "Cheira a comida de verdade", ele disse, e havia uma nota de nostalgia em sua voz. "É galinhada", Dona Célia explicou. "Prato favorito da Marina. Sempre fiz quando ela estava triste ou precisando de conforto." Rodrigo se aproximou, observando a panela no fogão. "Minha avó fazia algo parecido. Eu adorava", ele disse quase para si mesmo. "Quer experimentar?", Célia ofereceu. "Acabei de fazer." Rodrigo hesitou, como se não soubesse se tinha permissão para se juntar a elas. Marina, percebendo sua hesitação, bateu no espaço ao lado dela no sofá. "Senta aqui. Vamos jantar juntos pela primeira vez." Aquela noite marcou uma mudança sutil. Sentados à mesa, comendo galinhada em pratos de porcelana fina, os três começaram a conversar de verdade. Rodrigo falou sobre sua infância, sobre como perdeu os pais em um acidente quando tinha 18 anos, sobre como teve que assumir os negócios da família ainda jovem demais. Falou sobre a pressão, sobre a solidão daquela vida de aparências. Marina falou sobre crescer sem pai, sobre assistir a mãe se sacrificar, sobre o medo de não ser boa o suficiente. E Dona Célia, com sua sabedoria simples, contou histórias que fizeram até Rodrigo rir, um som que Marina descobriu que gostava muito de ouvir. Mas a paz daquela bolha não duraria muito tempo, porque enquanto eles tentavam construir algo dentro daquela cobertura, o mundo lá fora já começava a ruir. Tudo começou quando Rodrigo precisou comparecer a um jantar beneficente obrigatório e decidiu que Marina deveria acompanhá-lo. Ela tentou recusar, mas ele foi firme. "É hora de você começar a fazer parte da minha vida publicamente. Quanto mais esperarmos, pior será." Marina passou o dia inteiro escolhendo um vestido com a ajuda de Dona Célia. Acabou optando por um azul marinho simples, elegante, sem ser chamativo. Deixou os cabelos soltos, maquiagem leve. Quando desceu para a sala onde Rodrigo a esperava, ele ficou vários segundos apenas olhando. "Você está linda", ele disse, e pela primeira vez, Marina viu algo diferente em seus olhos. Algo quente, algo que a fez corar. O jantar foi em um salão luxuoso de um hotel 5 estrelas. Marina sentia todas as cabeças se virando quando entravam, ouvindo os sussurros. Rodrigo, porém, mantinha a mão firme nas costas dela, guiando-a com segurança. Foi quando estavam próximos de sua mesa que Marina viu. Uma mulher loira, deslumbrante, vestida em um tomara que caía vermelho, que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em um ano. Ela olhava para Marina com uma expressão que misturava desprezo e curiosidade. E então começou a caminhar em direção a eles. "Rodrigo", a mulher disse, a voz doce, mas com um veneno sutil. "Que surpresa vê-lo aqui, e com companhia." Rodrigo ficou tenso ao lado de Marina. "Beatriz", ele disse, o tom frio. "Marina, essa é Beatriz Cavalcante. Beatriz, Marina Silva." Beatriz estendeu a mão, os olhos percorrendo Marina de cima a baixo. "Prazer. Você trabalha na Vanguard, não é? Acho que já te vi nos corredores." "Sim, sou assistente júnior", Marina respondeu, apertando a mão dela com firmeza. "Que interessante." Beatriz sorriu, mas era um sorriso de cobra. Rodrigo sempre teve queda por projetos de caridade. "Beatriz", Rodrigo disse, a voz perigosamente baixa, "sugiro que você volte para sua mesa." "Ah, Rodrigo sempre tão protetor", Beatriz riu.
Mas me diga, Marina, já conheceu a família dele? O Sampaio tem padrões muito altos. Espero que você esteja preparada. Antes que Marina pudesse responder, Rodrigo deu um passo à frente. Chega, Beatriz, não me faça causar uma cena. Beatriz o olhou com frieza. Ah, querido, a cena já está acontecendo. Ou você acha que ninguém percebeu que você trouxe uma assistente de categoria inferior para o evento mais importante do ano? Todo mundo está comentando. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria esse gosto para aquela mulher. Com licença, ela disse, soltando-se de Rodrigo e caminhando em direção ao banheiro. Trancou-se em uma das cabines, tentando controlar a respiração. Sabia que aquilo seria difícil, mas não imaginava que seria tão humilhante. Ouviu a porta do banheiro se abrir, vozes de mulheres falando baixo. Você viu? Rodrigo Sampaio trouxe aquela garota, uma ninguém. Ouvi dizer que ela trabalha na empresa dele. Provavelmente se aproveitou da situação. Beatriz está furiosa. Eles eram noivos, você sabia? A família dela é dona de 40% da holding. Imagina o escândalo quando isso vazar. Os Sampaio vão ter um ataque. Marina esperou até que as vozes se afastassem. Quando saiu da cabine, encontrou Rodrigo parado na porta do banheiro feminino, ignorando os olhares chocados. Vamos embora, ele disse. Rodrigo, você não pode sair do seu próprio evento. Posso e vou. Esse lugar está me sufocando. Eles deixaram o salão sob os olhares de centenas de pessoas. No carro, o silêncio era pesado. Marina olhava pela janela, as luzes da cidade passando desfocadas por causa das lágrimas que finalmente caíam. Quem é Beatriz? Ela perguntou finalmente. Rodrigo suspirou fundo. Minha ex-noiva. Marina virou-se para encará-lo. Ex-noiva. Você ia se casar com ela. Era um acordo entre famílias. Nossos pais eram sócios. Quando meus pais morreram, fazia sentido unir as empresas oficialmente. Eu pedi Beatriz em casamento há 2 anos. E o que aconteceu? Eu percebi que não a amava, que nunca amei. Era tudo estratégia, negócios. Rompi o noivado 6 meses antes daquela festa de fim de ano. Marina processou a informação. Ela ainda te ama? Ela ama o que eu represento. Poder, dinheiro, status. Não me conhece de verdade. Nunca me conheceu. E a família dela? É complicado. O pai dela, Augusto Cavalcante, é o segundo maior acionista da Vanguard. Ele não aceitou bem o rompimento. Tem pressionado o conselho para me tirar da presidência. Marina sentiu o peso daquela revelação. E eu acabei de piorar tudo, não é? Aparecer com a assistente júnior grávida. Rodrigo estacionou o carro em frente ao prédio deles, desligou o motor, virou-se para encará-la. Você não piorou nada, Marina. Minha vida já estava complicada antes de você. Mas sabe o que mudou? Pela primeira vez em anos, eu tenho algo real, algo que não é estratégia ou aparência. O bebê? Você, ele disse, e a intensidade em seus olhos fez o coração de Marina disparar. Você trouxe vida para aquela cobertura fria. Você e sua mãe transformaram aquele lugar em algo que parece um lar. Pela primeira vez, eu chego em casa e quero estar lá. Não é só responsabilidade, Marina. É mais que isso. Marina sentiu o ar faltar. Rodrigo, eu sei que ainda não nos conhecemos direito. Eu sei que você tem medo de se acostumar com essa vida. Mas me dá uma chance de conhecer você de verdade, de construir algo real. Marina olhou para aquele homem que há poucas semanas era apenas um erro do passado e viu algo que não esperava ver. Vulnerabilidade, sinceridade, uma vontade genuína de tentar. Uma chance, ela sussurrou, mas devagar, um dia de cada vez. Rodrigo sorriu e era o sorriso mais bonito que Marina já tinha visto. Um dia de cada vez, ele concordou. Eles subiram para a cobertura de mãos dadas. Dona Célia estava na sala, esperando, e apenas olhou para os dedos entrelaçados deles e sorriu. Não disse nada. Não precisava. Naquela noite, Marina deitou-se em sua cama enorme, olhando para o teto. Levou a mão à barriga, sentindo a pequena curva que começava a se formar. Seu papai é complicado, ela sussurrou para o bebê. Mas acho que ele está tentando.
E eu também vou tentar. Por você. Por nós. Mas enquanto Marina se permitia ter esperança, enquanto Rodrigo deitava em seu próprio quarto pela primeira vez, sentindo algo parecido com paz, Beatriz Cavalcante estava em seu apartamento de luxo, tramando. Ela não perderia Rodrigo para uma ninguém. Não perderia o império que deveria ser dela. E se precisasse destruir Marina Silva para recuperar o que era seu por direito, ela faria. Sem hesitar. Sem remorso. A guerra estava apenas começando. E Marina, inocente e apaixonada, não fazia ideia do que estava por vir. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Rodrigo começou a chegar mais cedo em casa, dispensando compromissos noturnos para jantar com Marina e Dona Célia. Eles assistiam filmes juntos, conversavam sobre tudo e nada. E aos poucos a cobertura deixava de ser apenas um abrigo para se tornar um lar verdadeiro. Marina descobriu que Rodrigo tinha um senso de humor seco que a fazia rir nos momentos mais inesperados. Descobriu que ele tocava piano, uma herança da mãe, e que nas madrugadas de insônia ele tocava músicas melancólicas que ecoavam pela cobertura. Descobriu que ele tinha medo de tempestades, um trauma de infância que ele nunca havia compartilhado com ninguém. E Rodrigo descobriu Marina. Descobriu que ela era teimosa como uma mula quando acreditava em algo, que tinha uma risada contagiante que iluminava qualquer ambiente, que era incrivelmente inteligente, apesar de nunca ter tido as oportunidades que ele teve. Descobriu que ela cantava no chuveiro, que adorava livros de mistério, que chorava assistindo comerciais de cachorro. A barriga de Marina crescia e, com ela, algo crescia entre os dois. Não era amor ainda, não da forma que as novelas mostravam. Era algo mais profundo, mais real. Era parceria, era respeito. Era o início de algo que poderia se transformar em amor verdadeiro, se eles tivessem tempo. Mas o tempo era exatamente o que Beatriz Cavalcante não planejava dar a eles. Tudo começou de forma sutil. Artigos em blogs de fofoca sobre Rodrigo Sampaio e sua misteriosa nova companheira. Fotos deles entrando e saindo da cobertura. Especulações sobre a identidade de Marina, sobre como uma simples assistente havia conquistado o magnata mais cobiçado de São Paulo. Rodrigo tentou proteger Marina dessas notícias, mas era impossível. Um dia, ao chegar no trabalho, ela percebeu os olhares diferentes dos colegas, os sussurros que paravam quando ela passava, a frieza no cumprimento das outras assistentes. Na hora do almoço, uma colega que costumava ser simpática sentou-se ao lado dela no refeitório. Marina, é verdade que você está morando com o Rodrigo Sampaio? Ela perguntou, os olhos brilhando com curiosidade maliciosa. Isso não é da sua conta, Marina respondeu, tentando manter a calma. Ah, então é verdade. Nossa, você trabalhou direitinho, hein? Pescou o peixe grande. Marina sentiu o sangue ferver. Eu não pesquei ninguém. E sugiro que você cuide da sua própria vida. Mas os comentários não pararam. Eles se multiplicaram. Marina começou a receber olhares de desprezo no elevador, piadas veladas nas reuniões, comentários sobre como certas pessoas usavam atalhos para subir na vida. Rodrigo percebeu a mudança nela. Marina ficava mais calada, mais fechada. Ela passou a evitar sair para eventos com ele, preferindo ficar em casa com Dona Célia. Você precisa me contar o que está acontecendo, Rodrigo disse numa noite, encontrando-a chorando silenciosamente no jardim suspenso. Marina enxugou as lágrimas rapidamente. Nada, estou bem, são só os hormônios. Marina, não minta para mim. Ela suspirou profundamente. No trabalho, as pessoas estão falando. Dizem que eu me aproveitei de você, que engravidei de propósito para garantir uma vida boa. Dizem coisas horríveis, Rodrigo. Ele cerrou os punhos, a mandíbula tensa. Amanhã vou até lá e... Não! Marina o interrompeu. Você não pode fazer isso. Vai só piorar a situação. Vou parecer ainda mais frágil, ainda mais dependente de você. Então, o que você quer que eu faça? Ficar parado enquanto te humilham? Quero que você confie em mim, que me deixe resolver isso do meu jeito. Rodrigo a puxou para um abraço.
E Marina sentiu-se segura ali, nos braços dele, ouvindo as batidas do coração dele acelerarem contra seu ouvido. Eu confio em você, ele sussurrou. Mas não vou deixar ninguém te machucar, nem que eu precise comprar a empresa inteira. Marina riu através das lágrimas. Você não pode resolver tudo com dinheiro, Rodrigo. Posso tentar, ele respondeu, e havia um toque de humor em sua voz que a fez sorrir. Mas enquanto eles se abraçavam no jardim, não sabiam que o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, Marina foi chamada ao Departamento de Recursos Humanos. A gerente, uma mulher de meia-idade de expressão severa, indicou uma cadeira. Senhorita Silva, recebemos algumas reclamações sobre sua conduta profissional. Marina arregalou os olhos. Que tipo de reclamações? Há alegações de que você estaria usando sua proximidade com o Sr. Sampaio para obter vantagens indevidas. Algumas colegas relataram sentir-se pressionadas a assumir suas tarefas enquanto você falta frequentemente. Eu só faltei 2 vezes para consultas médicas. Tenho os atestados. Entendo. Mas também há questões sobre sua produtividade. Estamos considerando uma transferência para outro departamento. Marina sentiu o chão desabar sob seus pés. Uma transferência? Mas eu sempre cumpri meus prazos. Nunca tive problemas com meu trabalho. A gerente ajustou os óculos, o olhar frio. Senhorita Silva, você precisa entender que sua situação atual cria um ambiente desconfortável para seus colegas. É melhor para todos que você seja realocada. Marina saiu daquela sala tremendo de raiva e humilhação. Não contou para Rodrigo imediatamente, com medo de que ele fizesse algo drástico. Mas a notícia da transferência se espalhou rapidamente, e com ela, mais fofocas, mais olhares, mais julgamentos. Foi Dona Célia quem percebeu primeiro que havia algo muito errado. Marina estava ficando mais magra apesar da barriga crescente. Não estava dormindo direito, vivia tensa. Minha filha, isso não está fazendo bem para você, nem para o bebê, Célia disse numa tarde segurando as mãos da filha. Você precisa largar esse emprego. Não posso, mãe. Se eu largar, vou parecer que estou aproveitando do Rodrigo. Vão dizer que é exatamente isso que eu queria desde o início. E desde quando você se importa com o que os outros pensam? Desde que descobri que o mundo julga tudo, principalmente mulheres como eu, que ousam estar em lugares que acham que não merecemos. Foi nessa noite que tudo desmoronou. Marina estava sozinha na cobertura. Rodrigo tinha uma reunião emergencial que ia até tarde, e Dona Célia tinha ido visitar uma amiga. Ela estava tomando chá na cozinha quando a campainha tocou. Pelo interfone, o porteiro anunciou que havia uma entrega urgente. Marina autorizou a subida, imaginando que fosse algum documento de trabalho. Mas quando abriu a porta, quem estava ali era Beatriz Cavalcante, impecável em um terno branco, segurando uma pasta de couro. Oi, Marina, podemos conversar? Marina hesitou, mas sua educação falou mais alto. Claro, entre. Beatriz caminhou pela cobertura com a familiaridade de quem já conhecia cada canto. Sentou-se no sofá como se fosse sua casa. Você decorou diferente. Rodrigo nunca gostou de muitas coisas nos ambientes. Interessante ver que cedeu para você. O que você quer, Beatriz? Direta. Eu gosto disso. Beatriz abriu a pasta e tirou alguns documentos. Quero fazer um acordo com você. Marina cruzou os braços desconfiada. Que tipo de acordo? Um generoso, 5 milhões de reais, depositados em uma conta offshore totalmente intocáveis. Em troca, você sai da vida de Rodrigo, desaparece, tem o bebê longe daqui e nós cuidamos da parte legal depois. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Você está tentando me comprar? Estou oferecendo uma saída digna. Olha, Marina, eu entendo. Você cresceu sem nada, viu? Uma oportunidade e agarrou. Não te julgo por isso. Mas você precisa entender que não pertence a esse mundo. Rodrigo tem obrigações, uma família para manter, acionistas para satisfazer. Você é uma distração, uma complicação. Saia da minha casa, Marina disse, a voz tremendo de raiva. Sua casa? Beatriz riu. Querida, essa nunca será sua casa.
Você é uma visitante temporária, e quanto mais você demorar para entender isso, mais vai sofrer. Eu disse para sair. Beatriz se levantou calmamente, guardando os documentos. Pense bem, Marina. 5 milhões garantem uma vida confortável para você, sua mãe e seu filho. Vocês nunca mais precisariam se preocupar com dinheiro. Você poderia voltar a estudar, ter a vida que sempre sonhou. Longe dos holofotes, longe do julgamento, é uma oferta única. Eu não estou com Rodrigo por dinheiro. Então está por quê? Por amor? Beatriz riu com desprezo. Querida, Rodrigo Sampaio não sabe amar. Ele sabe fazer negócios, sabe controlar, sabe manipular. Ele está com você porque você carrega o herdeiro dele. Assim que o bebê nascer, ele vai brigar pela guarda. Vai te tirar tudo. E você, uma simples assistente sem recursos para contratar os melhores advogados, vai perder. Marina sentiu o pânico começar a tomar conta, mas se recusou a demonstrar fraqueza. Você não me conhece, não sabe do que sou capaz. Sei o suficiente. Sei que você está sendo isolada no trabalho. Sei das reclamações no RH. Sei que estão documentando cada passo seu, construindo um caso para mostrar que você é instável, manipuladora, interesseira. Quando Rodrigo decidir que não precisa mais de você, vai ter uma pilha de evidências provando que você não é uma mãe adequada. As palavras de Beatriz encontraram exatamente o ponto fraco de Marina. Todos os seus medos, todas as suas inseguranças, tudo vindo à tona. Saia agora antes que eu chame a segurança. Beatriz caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. A oferta fica de pé por 48 horas. Depois disso, as coisas vão ficar muito mais difíceis para você. Pense no seu filho, Marina. Pense no que é melhor para ele. Quando a porta se fechou, Marina desmoronou no chão, os soluços sacudindo seu corpo. Todas as palavras de Beatriz ecoavam em sua mente. E o pior era que parte dela acreditava. Parte dela sempre soube que não pertencia àquele mundo, que era questão de tempo, até que Rodrigo percebesse o mesmo. Foi assim que Rodrigo a encontrou 2 horas depois, ainda no chão da sala, abraçada aos próprios joelhos. Marina, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela, o pânico evidente em sua voz. Ela esteve aqui, Marina disse entre soluços. Beatriz, ela me ofereceu dinheiro para ir embora. Rodrigo ficou pálido. Quanto? 5 milhões. Ele fechou os olhos, respirando fundo para controlar a raiva. E o que você disse? Marina o olhou através das lágrimas. Você acha mesmo que eu consideraria isso? Não sei, Marina. Eu não sei mais de nada, ele admitiu, passando as mãos pelo rosto. Eu não sei o que se passa na sua cabeça, o que você realmente quer. Às vezes parece que você está aqui, comigo, construindo algo. Outras vezes parece que você mal aguenta estar no mesmo ambiente que eu. Porque eu tenho medo, Marina explodiu. Tenho medo de me acostumar com tudo isso e um dia acordar e não ter mais nada. Tenho medo de amar você e você me usar como todo mundo diz que vai fazer. Tenho medo de perder meu filho, de não ser boa o suficiente, de não pertencer a esse mundo. Rodrigo a puxou para seus braços, segurando-a com força. Você acha que eu não tenho medo? Você acha que isso é fácil para mim? Marina, eu passei a vida inteira controlando tudo, planejando cada passo. E então você aparece e bagunça tudo. Você me faz sentir coisas que eu não sei como lidar. Me faz querer ser alguém melhor. Me faz querer ter uma família de verdade, não só um herdeiro para continuar os negócios. Marina se afastou para olhar nos olhos dele. Então me diz, o que você sente por mim, de verdade? Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos. Eu não sei se é amor ainda, mas sei que quando acordo a primeira coisa que penso é se você dormiu bem. Sei que quando estou em uma reunião chata, fico imaginando o que você está fazendo. Sei que quando ouço sua risada, algo em mim se acalma. Sei que a ideia de você ir embora me apavora mais do que perder tudo que construí. E o bebê? Você vai tentar tirar ele de mim? Nunca. Marina, esse bebê é nosso. Nosso. Não meu, não seu. Nosso. Vamos criar ele juntos, tomar decisões juntos. Eu não quero te tirar nada. Quero construir tudo com você.
E Beatriz? E os acionistas? E todo mundo que acha que eu não sou boa o suficiente? Que se danem todos eles. Marina, se eu tiver que escolher entre você e qualquer outra coisa nesse mundo, eu escolho você. Sempre. Marina queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas o medo era muito forte. As palavras de Beatriz haviam plantado sementes de dúvida que agora cresciam sem controle. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso pensar. Rodrigo assentiu, mas ela viu a dor em seus olhos. Quanto tempo? Não sei. Só... Me dá espaço. Naquela noite, Marina deitou sozinha em seu quarto, a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer pela primeira vez. Era uma sensação estranha, mágica, assustadora. Havia uma vida ali dentro, dependendo dela para tomar as decisões certas. Me desculpa, pequeno, ela sussurrou. Sua mãe está confusa, mas eu prometo que vou fazer o que for melhor para você, mesmo que isso me destrua. E enquanto Marina lutava com seus demônios internos, Beatriz sorria em seu apartamento, satisfeita. A semente da dúvida estava plantada. Agora era só esperar que germinasse e destruísse tudo de dentro para fora. Mas o que nenhuma delas sabia era que Rodrigo não era o homem que costumava ser. O homem que jogava conforme as regras corporativas, que calculava cada movimento. Marina o havia transformado. E quando ele descobrisse até onde Beatriz estava disposta a ir, quando descobrisse que a mulher que amava estava sofrendo por causa de manipulações e mentiras, ele não hesitaria. Ele faria o que fosse necessário para proteger sua família, porque família não era mais só um conceito abstrato para Rodrigo Sampaio. Família era Marina adormecendo no sofá enquanto lia, era Dona Célia cantando enquanto cozinhava. Era o bebê crescendo no ventre da mulher que ele estava aprendendo a amar. E ninguém, absolutamente ninguém, ameaçaria sua família sem consequências. A tempestade estava se formando, e quando ela finalmente estourasse, mudaria tudo para sempre. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio pesado na cobertura. Marina e Rodrigo circulavam um ao redor do outro como planetas em órbitas que nunca se tocavam. Ele saía cedo e voltava tarde. Ela passava os dias com Dona Célia, que percebia a tensão, mas sabia que algumas batalhas precisavam ser travadas sozinhas. Foi numa manhã de sexta-feira que tudo chegou ao ponto de ruptura. Marina acordou, com náuseas mais fortes do que o normal. Quando chegou à cozinha, encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro, um documento com dezenas de páginas. No topo, em letras garrafais, contrato de guarda e responsabilidade parental. Marina sentou-se, as mãos tremendo enquanto lia. O documento, preparado pelos advogados de Rodrigo, estabelecia termos para a guarda do bebê. Havia cláusulas sobre visitação, pensão alimentícia, educação. E lá, na página 15, uma linha que fez o mundo de Marina desabar. Em caso de disputa, a guarda unilateral ficará com o pai, desde que comprovada a estabilidade financeira e emocional superior. As palavras de Beatriz voltaram com força total. Ele vai tirar tudo de você. Você vai perder. Marina não esperou. Não confrontou Rodrigo. Não pediu explicações. O medo tomou conta de toda a racionalidade. Ela subiu correndo para o quarto, pegou uma mala, jogou dentro algumas roupas, documentos, o dinheiro que havia guardado. Deixou um bilhete simples sobre a cama. Me desculpe, não posso fazer isso. Dona Célia estava no jardim suspenso, quando Marina passou correndo pela sala. Marina, onde você vai? Preciso sair daqui, mãe, preciso proteger meu filho. Minha filha, espera, vamos conversar sobre isso. Mas Marina já estava no elevador, as portas se fechando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não pensava direito, apenas sentia. Sentia medo, traição, desespero. Precisava fugir antes que fosse tarde demais. Pegou um táxi até a rodoviária do Tietê. Comprou uma passagem para Minas Gerais, para a cidade onde uma tia distante morava. Qualquer lugar longe de São Paulo, longe de Rodrigo, longe daquele mundo que nunca foi seu. O ônibus sairia em 40 minutos.
Marina sentou-se nos bancos desconfortáveis da sala de espera, abraçada à sua mala, tentando controlar os soluços. Ao seu redor, pessoas iam e vinham, famílias se despedindo, viajantes cansados dormindo em cadeiras de plástico. Ninguém reparava na mulher grávida que chorava silenciosamente, o coração partido em 1000 pedaços. Enquanto isso, na cobertura, Rodrigo chegava do escritório mais cedo que o normal. Ele havia conseguido adiantar as reuniões porque planejava fazer algo especial. No bolso do paletó, uma pequena caixa de veludo. Dentro dela, um anel. Não um anel de diamante ostentoso, mas algo simples, elegante, com uma esmeralda verde que lembrava os olhos de Marina quando ela ria. Ele havia passado a semana inteira planejando o jantar especial, as palavras que diria, o pedido que faria. Não um contrato, não um acordo. Um pedido de verdade. Para que ela ficasse não por obrigação, mas porque eles construíam algo real, algo que valia a pena lutar. Mas quando entrou na cobertura, encontrou Dona Célia com os olhos vermelhos, o bilhete de Marina nas mãos. Ela foi embora, Célia disse, a voz quebrada. Ela viu o contrato e acha que você vai tirar o bebê dela. Rodrigo ficou pálido. Que contrato? Célia mostrou o documento. Rodrigo o pegou, leu rapidamente e sentiu a raiva ferver. Eu não pedi isso. Eu mandei os advogados prepararem um documento sobre custódia compartilhada, direitos iguais. Eles fizeram isso sem minha autorização. E então ele entendeu. Beatriz. Ela tinha acesso ao escritório de advocacia através do pai. Ela tinha mudado o documento, colocado ali exatamente o que sabia que faria Marina fugir. Rodrigo não perdeu tempo. Pegou as chaves do carro, nem se deu ao trabalho de trocar de roupa. Célia gritou atrás dele. Ela foi para a rodoviária do Tietê. Rodrigo voou pelas ruas de São Paulo, ultrapassando sinais amarelos, buzinando para pedestres, o coração disparado. Não podia perdê-la. Não agora. Não quando finalmente entendia o que ela significava para ele. Amor. Era amor. Não a versão de conto de fadas, mas a versão real, bagunçada, assustadora. O tipo de amor que te faz querer ser melhor, que te faz temer perder, que te faz correr pelo trânsito de São Paulo numa tarde de sexta-feira, como um louco apaixonado. Marina estava na plataforma de embarque quando ouviu. Um grito que cortou o barulho dos motores, das conversas, das despedidas. Marina! Ela se virou e o viu. Rodrigo Sampaio, CEO de uma multinacional, correndo pela rodoviária como se sua vida dependesse disso. O paletó aberto, a gravata torta, os cabelos despenteados. Ele parou a alguns metros dela, ofegante, as mãos nos joelhos tentando recuperar o fôlego. Não, vai embora, ele conseguiu dizer entre respirações. Marina apertou a alça da mala. Eu vi o contrato, Rodrigo. Eu sei o que você está planejando. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Aquele não era o contrato que eu pedi. Beatriz mudou, ela manipulou tudo. Como vou saber que não é mais uma mentira? Rodrigo tirou o envelope do bolso interno do paletó. Estava amarrotado agora, mas ainda legível. Ele o rasgou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que fossem apenas pedaços de papel que caíram no chão sujo da rodoviária. Não quero contrato nenhum. Não quero acordos jurídicos. Quero você. Quero construir uma família de verdade, onde decisões são tomadas juntos, onde ninguém tem mais poder que o outro. Você diz isso agora. Mas e quando cansar de mim? Quando perceber que eu não pertenço ao seu mundo? Você pertence ao meu mundo, ao mundo que eu quero construir. Um mundo onde minha casa cheira a comida de verdade, onde minha esposa me desafia quando estou errado, onde meu filho vai crescer sabendo que amor não é sobre poder ou dinheiro. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Esposa? Rodrigo se ajoelhou ali mesmo, no chão imundo da rodoviária, entre passageiros apressados e anúncios distorcidos de partidas. Tirou a pequena caixa de veludo do bolso. Casa comigo, Marina Silva, não porque você está grávida, não porque é a coisa certa a fazer, mas porque quando acordo de manhã,
A primeira coisa que quero ver é seu rosto, porque sua risada é o som mais bonito que já ouvi, porque você me faz querer ser o homem que minha mãe teria orgulho de conhecer, porque eu te amo. E sei que você me ama também, mesmo que ainda tenha medo de admitir. Marina caiu de joelhos na frente dele, os soluços sacudindo seu corpo. Eu tenho tanto medo, Rodrigo, tanto medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente. Você é tudo, e vamos enfrentar esse medo juntos. Eu, você, nossa mãe, nosso filho. Somos uma família agora. Marina olhou nos olhos cinza dele e viu a verdade. Viu o amor, o medo, a vulnerabilidade. Viu um homem que havia deixado de ser apenas o CEO implacável para se tornar alguém capaz de amar de verdade. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Rodrigo colocou o anel no dedo dela, e não importava que estivessem no chão de uma rodoviária, que as pessoas olhassem com curiosidade, que houvesse buzinas e anúncios e caos ao redor. Naquele momento, só existiam eles dois, e o amor que finalmente admitiam sentir. Eles voltaram para casa de mãos dadas. Dona Célia os esperava na porta, e quando os viu juntos, desabou em lágrimas de alívio. Naquela noite, os três jantaram juntos, conversaram sobre o futuro, sobre planos e sonhos. Rodrigo prometeu processar Beatriz e os advogados que mudaram o contrato. Prometeu cortar todos os laços tóxicos, reconstruir a empresa com pessoas de confiança. Os meses seguintes foram de cura e crescimento. Rodrigo demitiu os advogados corruptos, afastou Beatriz e o pai dela do conselho, recomprou as ações deles com investidores novos e éticos. Perdeu alguns milhões no processo, mas ganhou algo muito mais valioso: paz. Marina voltou a estudar, fez cursos online, preparou-se para um futuro onde não dependeria de ninguém, mas tinha a escolha de compartilhar sua vida. A barriga cresceu e com ela o amor entre o casal. Eles pintaram o quarto do bebê juntos, discutiram nomes, montaram o berço com Dona Célia dando palpites. A transformação de Rodrigo foi notável. Ele aprendeu a dizer não para reuniões desnecessárias. Começou a sair mais cedo para acompanhar Marina nas consultas de pré-natal. Aprendeu a cozinhar com Dona Célia. Os executivos da empresa ficavam chocados quando o CEO saía correndo de uma reunião porque a esposa estava com enjoo e precisava de gengibre fresco. Marina e Rodrigo se casaram num cartório simples, com apenas Dona Célia e alguns amigos próximos. Ela usou um vestido branco simples que a mãe havia feito. Ele usou um terno sem gravata. Não houve festa extravagante, apenas um almoço em família. E foi perfeito. O nascimento de Miguel aconteceu numa madrugada fria de agosto. Marina acordou sentindo as contrações e Rodrigo entrou em pânico completo. Não conseguiu encontrar o motorista, então ele mesmo dirigiu até o hospital, falando sem parar, tentando acalmar Marina enquanto claramente precisava mais de acalmar a si mesmo. No hospital, ele segurou a mão de Marina durante todo o trabalho de parto. 12 horas de dor, de medo, de amor incondicional. Quando Miguel finalmente nasceu, chorando com força, Rodrigo desmoronou. Lágrimas que ele reprimia há anos finalmente caíram. Ele segurou o filho nos braços, olhou para aquele rostinho vermelho e amassado e entendeu. Aquilo era amor puro. Não tinha nada a ver com contratos, com dinheiro, com poder. Era sobre proteger, cuidar, estar presente. Era sobre ser o tipo de pai que ele nunca teve, mas que seu filho merecia. Ele é perfeito, Rodrigo sussurrou beijando a testa de Marina. Assim como você. Marina sorriu, exausta, mas completamente feliz. Conseguimos, Rodrigo. Criamos uma família de verdade. 3 dias depois, ainda no hospital enquanto Marina amamentava Miguel e Dona Célia, havia saído para buscar roupas limpas, Rodrigo se ajoelhou ao lado da cama novamente. Você já me pediu em casamento, Marina disse rindo. E eu já disse sim, lembra? Eu sei, mas quero fazer outro pedido. Ele segurou a mão dela, os olhos brilhando. Você aceita ser meu lar? Não minha esposa, não a mãe do meu filho. Meu lar. O lugar para onde volto quando o mundo está pesado demais. O lugar onde sou apenas Rodrigo,
Não o CEO, não o herdeiro, não o magnata. Apenas um homem que ama sua família mais do que qualquer coisa nesse mundo. Marina sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Mesmo que a gente morasse na rodoviária, eu diria sim. Rodrigo riu, beijou seus dedos, depois se inclinou para beijar o topo da cabeça de Miguel. Prefiro nossa cobertura, se você não se importa. Sua mãe finalmente conseguiu organizar a cozinha do jeito que ela gosta. Eles riram juntos, um som que ecoou pelo quarto de hospital, misturando-se aos sons dos monitores e do choro baixinho de Miguel. Era um som de esperança, de recomeço, de amor construído sobre bases sólidas de respeito e parceria. Meses depois, a vida havia se estabelecido num ritmo novo. Marina voltou a trabalhar, mas agora em uma área diferente, fazendo algo que amava. Gestão de recursos humanos, implementando políticas mais justas e humanas na vanguarda. Rodrigo apoiava cada decisão dela, cada ideia, cada iniciativa. Dona Célia transformou parte da cobertura em um pequeno ateliê, onde dava aulas de costura para mulheres de baixa renda, compartilhando suas habilidades e criando uma comunidade. A cobertura vivia cheia de vozes, risos, vida. Miguel crescia cercado de amor. Seu primeiro sorriso foi para a avó. Seus primeiros passos foram em direção ao pai. Sua primeira palavra foi mamãe, e Marina chorou de emoção. Ele era a prova viva de que erros podem se transformar em milagres, que números errados podem levar aos destinos certos. Beatriz Cavalcante tentou alguns processos, espalhou algumas mentiras, mas sem o apoio do pai, que acabou concordando que a obsessão da filha era doentia, ela perdeu força. Eventualmente, casou-se com um empresário do Rio de Janeiro e mudou-se. Marina chegou a sentir pena dela, pena de alguém que confundia poder com felicidade. Numa tarde de domingo, quase um ano depois do nascimento de Miguel, Marina estava no jardim suspenso observando Rodrigo brincar com o filho. Miguel ria daquela forma única que só bebês riem, com todo o corpo, com toda a alma. Rodrigo fazia caretas, cantava músicas infantis desafinadas. Era completamente ridículo e completamente maravilhoso. Quem diria, né? Dona Célia apareceu ao lado da filha, um sorriso suave no rosto. O quê, mãe? Que um número errado ia trazer tanta coisa certa. Marina olhou para a mãe, para o marido, para o filho, para a vida que havia construído sobre os escombros do medo e da incerteza. Não foi só o número errado, mãe. Foi a coragem de continuar mesmo, quando tudo parecia impossível. Foi escolher acreditar no amor mesmo quando o medo gritava mais alto. Célia abraçou a filha pela cintura. Você sempre foi corajosa, minha filha. Desde pequena, só precisava perceber isso. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Marina e Rodrigo se sentaram no terraço, olhando as luzes da cidade. Ele a abraçou por trás, as mãos sobre a barriga dela, que já começava a crescer novamente. Sim, outro bebê estava a caminho. Uma menina dessa vez. Você é feliz? Rodrigo perguntou, beijando seu pescoço. Mais do que imaginei que poderia ser, Marina respondeu, entrelaçando os dedos nos dele. E você? Eu tinha tudo antes de você. Dinheiro, poder, sucesso. Mas era tudo vazio. Agora tenho menos zeros na conta. Mais inimigos no conselho. Mais dores de cabeça. E sou infinitamente mais feliz. Porque tenho você. Tenho nossa família. Marina se virou nos braços dele. Olhou nos olhos cinza que havia aprendido a amar. Eu te amo, Rodrigo Sampaio. Amo o homem que você se tornou. Amo o pai que você é. Amo a forma como você pinta o quarto do bebê completamente fora das linhas e acha que está fazendo um ótimo trabalho. Rodrigo riu, aquele som que ela amava tanto. Ei, aquilo tinha personalidade artística. Tinha tinta no chão, nas paredes, no teto e, inexplicavelmente, no seu cabelo. Detalhes. Eles se beijaram sob as estrelas de São Paulo, dois mundos que se encontraram no momento mais improvável, duas almas que escolheram se entrelaçar, apesar de todas as razões para não fazer isso. Porque essa não era uma história sobre destino inevitável, era uma história sobre escolha. Sobre escolher acreditar, escolher perdoar,
escolher amar mesmo quando tudo parece impossível. Era sobre duas pessoas imperfeitas, construindo algo perfeito para elas. E se você perguntar a Marina, anos depois, qual foi o melhor erro que ela já cometeu, ela vai sorrir, olhar para a família que construiu e responder: enviar aquele ultrassom para o número errado, porque às vezes o universo sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando achamos que tudo está dando errado. Destinos cruzados podem se tornar destinos entrelaçados. Números errados podem levar aos destinos certos. E amor, o verdadeiro amor, é sempre uma escolha. A escolha mais importante que você pode fazer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rodrigo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, recomeço e coragem, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi o momento da rodoviária, o nascimento de Miguel, a transformação de Rodrigo? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias sobre amor verdadeiro, superação e a coragem de acreditar em finais felizes mesmo quando tudo parece impossível. Te esperamos no próximo episódio, onde uma nova história de emoção e amor vai tocar sua alma.